vezes você se arrependeu de fazer alguma coisa, mas por um motivo inesperado. Quando essa história começou, algo me dizia no fundo da minha mente que não terminaria bem. De qualquer forma, ouça. Eu moro em uma cidade muito pequena no Tennessee. Não acontece muita coisa por aqui, então, enquanto crescíamos, meus amigos e eu precisávamos nos divertir. A cidade em si é um local tranquilo e seguro, por isso não tínhamos problemas em explorar diferentes lugares depois da escola ou em vez de ir à escola. Havia vários locais dos quais particularmente gostávamos, como o antigo cemitério, que no começo parecia assustador, mas com o tempo acabou por ser um ponto muito legal. E entre todas as coisas que vimos, havia um lugar que nunca tivemos coragem de visitar: a mansão abandonada no final da Lincoln Street. Essa área costumava ser um belo subúrbio anos atrás, mas muitas pessoas se mudaram e eu realmente não sei por quê. Na verdade, ninguém sabe. Agora é a parte mais deprimente da nossa cidade, e há muitas histórias assustadoras em torno da mansão. Quando eu digo nós, quero dizer Felix, Jason e eu. Nós costumávamos dizer que, se fôssemos personagens de filme de terror, Felix seria o esquisito, Jason o engraçado, e eu seria o cara que morreria primeiro. Então, nem nos atrevíamos a chegar perto da mansão, até descobrirmos esse gênero de vídeos, no qual as pessoas pegam uma câmera e entram em uma casa abandonada para explorá-la. Isso é muito perigoso, então não tenho certeza do que estávamos pensando, mas finalmente decidimos dar uma chance à mansão da Lincoln Street, com uma câmera. Demorou algum tempo até que estivéssemos prontos. Cada um de nós tinha algum dinheiro, eram nossas economias, para que pudéssemos comprar uma GoPro para fazermos um vídeo incrível. 4 dias depois que a ideia passou pela nossa cabeça, estávamos no final da Lincoln Street, preparados para tudo. Como esperávamos, a casa é enorme, 4 andares e provavelmente 100 cômodos no geral. E quanto mais nos aproximávamos, mais sombrio parecia. Como se a própria casa não quisesse ser perturbada. Aquele sentimento me assustou um pouco, mas o Felix e o Jason estavam entusiasmados e excitados, e eu não queria ser um desmancha-prazeres. Então, fui escolhido para ligar a GoPro. Quando nos aproximamos da mansão, vimos que todas as janelas do primeiro andar tinham sido fechadas. Então, tivemos que usar uma árvore para entrar em uma janela no segundo andar. Algumas delas nem tinham mais vidro. Outro mau sinal foi um galho de árvore que escolhemos para entrar, que parecia 100% confiável, mas começou a rachar quando o Jason subiu nele e só conseguiu pular na janela no último momento antes que o galho quebrasse. Agora finalmente estávamos dentro. Os quartos estavam quase vazios. E eu acho que as pessoas que saíram da casa levaram a maioria dos móveis com elas. Mas ainda havia alguns lá. Estávamos andando devagar pelos cômodos com uma lanterna, com a cabeça girando o tempo todo para capturar tudo na câmera. Então, quando entramos em outra sala e eu virei a cabeça de novo, gritei de medo. Por um momento vi algo se movendo no canto. É claro que naquele exato segundo eu tinha certeza de que era um fantasma, um morto-vivo ou sei lá, um vampiro. Mas era apenas um espelho e a figura em movimento era eu. Os caras riram muito disso. De qualquer forma, continuamos. Conforme nos acostumamos com o interior, até começamos a nos divertir, correndo pelos enormes salões ou pulando nos móveis que sobraram. Já estávamos pensando em ir embora quando ouvimos um barulho vindo de algum lugar no andar de baixo. Não era mais só eu. Os caras também ficaram com medo. Nós congelamos por um momento e ouvimos. Alguém ou algo parecia estar subindo as escadas. Assim, corremos ao redor procurando um quarto para nos esconder, mas estávamos tão assustados que corremos na direção errada e chegamos em um quarto sem janelas. A porta estava aberta e não havia como voltar correndo para fechá-la. Estávamos rezando para não sermos notados. Agora a piada sobre eu ser o primeiro a morrer em um filme de terror não parecia mais tão engraçada. A porta da sala ao lado se abriu. Ouvimos passos lentos e silenciosos em nossa direção. Então, uma figura apareceu. Era um homem alto e velho. Só mais tarde descobriríamos o que ele estava fazendo ali. Mas naquele momento, ele parecia um mordomo zumbi ou algo assim. Ele olhou para nós por vários minutos, fechou a porta e trancou-a do lado de fora. "Eu estou chamando a polícia", ele disse do outro cômodo. Nos sentimos estúpidos. Esse era um problema real. Que tipo de problema encontraríamos agora? Mas ainda assim, quando o Jason sugeriu que nós chutássemos a porta, eu disse que achava que isso poderia piorar as coisas. Talvez eu tenha sido o mais sensato nesse momento. Então, depois de um tempo, ou o que literalmente pareceu uma eternidade, o homem voltou com um policial. O policial era bem severo, enquanto o velho sorria a maior parte do tempo e pedia que ele não fosse tão duro com a gente. Acontece que a mansão não havia sido completamente abandonada.
Em algum momento, este homem foi o único inquilino que restou em toda a casa. Então, ele ocupava apenas algumas partes dos fundos, só o que precisava e que podia manter. Ele nos mostrou onde morava e, na verdade, era bem aconchegante. Quanto a chamar a polícia, o velho disse que só queria nos ensinar uma lição, já que as casas abandonadas podem ser realmente perigosas. Um teto pode cair em você a qualquer momento. Por sorte, aquela mansão não estava em péssimo estado. Ele disse que se precisássemos de um filme, que é assim que ele o chamava, poderíamos visitar a casa dele a qualquer momento, com apenas uma condição. Ele queria participar do vídeo. Então, aqui está a minha história. Nós começamos com medo de fantasmas e o perigo que experimentamos não era nem paranormal. Compartilhe outras histórias com finais inesperados nos comentários.